Fala, povo de Deus, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Queria compartilhar algo com vocês, que está lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em outra versão diz: Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Sabe, a gente sabe que Deus ele tem preparado algo poderoso para mim e para você. A gente sabe que tudo que Deus fala, quando Deus ele libera algo sobre a nossa vida, a gente sabe que ele tem a provisão. Quando ele dá a visão, ele dá a provisão. A gente sabe que Deus ele tem o melhor para nós. Os planos dele são maiores que os nossos e melhores. A gente sabe que o plano é de paz e não de mal. Mas sabe, uma das coisas que eu ouvi essa semana foi que uma pessoa disse assim: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir, eu não sei como ouvir. E sabe, uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus ele tem suas diversas formas de falar, suas multiformas de falar conosco. Deus ele fala através da sua palavra, Deus ele fala através de pessoas, de animais, de objetos e de várias formas. Mas sabe, a gente precisa refletir sobre o porquê que a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Sabe, às vezes a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus porque a gente não está perto. Às vezes a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus porque a gente não está perto dele. E sabe, Deus ele não é um Deus que grita, ele é um Deus que fala, que comunica. Então, Deus ele não vai gritar, ele vai falar. Cabe eu e você estar perto, estar próximo para que a gente possa ouvir a voz dele, discernir a voz dele, entender o que ele está falando. Talvez você esteja distante ao ponto de não conseguir ouvir, você esteja tão distante que você não está conseguindo entrar na mesma sintonia. Ou talvez a questão seja silenciar. Sabe, a gente precisa entender que para ouvir a voz de Deus, a gente precisa silenciar. A gente precisa se calar para que a gente possa ouvir o que ele está falando. Sabe, com Deus não é eu falo e ele fala ao mesmo tempo. Não, eu falo, ele escuta. Ele fala e eu escuto. Sabe, então talvez você esteja falando demais, ao ponto de não deixar ele falar, não deixar ele responder, não deixar ele dizer, liberar algo para você. Então, comece a refletir se você não está falando demais. Comece a refletir se não está tendo barulho demais, vozes demais. Imagina em uma sala de aula, o professor dando aula e os alunos fazendo barulho. Quem está lá atrás talvez não entenda muito bem o que o professor está falando. Por quê? Por causa do barulho. E o barulho faz com que a gente não entenda, ou não escute, ou não consiga discernir a voz do Senhor, o que Ele está falando. Então, um ponto é
Silencie a sua voz, silencie as vozes que estão ao seu redor. E ouça a voz do Senhor. Amém? E outra coisa é você querer ouvir. A pergunta é, você quer ouvir a voz de Deus mesmo? A gente sabe que quando a gente quer algo, a gente corre atrás. Eu não sei você, mas eu já passei por situações que não bastava eu apenas querer. Eu tive que correr atrás, porque realmente eu queria. E sabe quando você quer, você corre atrás, você faz o impossível para aquilo acontecer. Sabe, talvez se você não está ouvindo a voz de Deus, você não está buscando tanto. Sabe, talvez se você não está ouvindo a voz do Senhor, é porque você não está querendo realmente ouvir a voz dele. Mas busque ouvir a voz do Senhor. Busque ouvir a voz do Senhor. Felizes são aqueles que ouvem e obedecem. Sabe, a felicidade é um conjunto em ouvir e obedecer. Porque Deus, ele te completa. Quando você ouve e faz o que ele está pedindo, você se completa. Quando você faz o que ele está dizendo, você está cumprindo um propósito. Só Deus sabe o propósito da sua vida aqui na Terra. Tem muita gente buscando viver o propósito, buscando o porquê do propósito, como achar o propósito nas coisas que Deus criou. Mas a gente deve buscar o nosso propósito naquele que nos criou, naquele que nos gerou, naquele que criou todas as coisas. Amém? Então era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe e que você tenha uma noite extraordinária. Amém? Tchau, tchau.